Nessa aula eu vou ensinar para vocês como montar a hipótese clínica. Vocês já devem saber que a hipótese clínica é forma de entender o que é o sintoma. É uma definição do que é a psicopatologia daquele paciente. A hipótese ela vai ser usada para que a gente possa criar intervenções baseadas nessa hipótese. Intervenção é aquilo que causa alteração na estrutura dos sintomas. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a estrutura dos sintomas? Até agora nós definimos que o sintoma ele tem uma estrutura, um sistema, uma lógica, uma organização e origens. Para que a gente então formule uma hipótese, nós vamos ter que formular ela a partir de critérios, né? Coisas que nós vamos observar na prática clínica. Eu separei aqui alguns pontos para a gente iniciar. A primeira questão é identificar a cadeia significante do paciente. Como que a gente faz isso? Nós vamos pegar, o paciente está falando sobre algo, a gente vai perguntar para eles o que aquilo representa para ele, o que esse outro ponto representa para ele, e nós vamos associando um significante com o outro para a gente entender a estrutura desse sintoma. Tá, aí entendemos essa cadeia significante, mas quais são as outras coisas que nós poderemos compreender para ajudar na compreensão disso? Os atos falhos, né? Igual eu mencionei para vocês, peguem os atos falhos, utilizem para aumentar, né, para tornar essa hipótese mais robusta. O paciente ele trouxe um ato falho relacionado àquela hipótese que você achava, né, que era. Então você vai legitimando a sua hipótese com base nesses atos falhos, xistes, lapsos de memória. Seguimos primeiramente a cadeia significante do paciente, entendemos a estrutura e agora nós estamos legitimando mais isso. Vamos retornar um pouquinho ali na compreensão da estrutura. Vamos lá. Imagine aí vamos lá, o paciente está falando para você que ele, sempre que ele está na casa de um amigo, ele fica muito entediado, com muita preguiça. Você não vai pensar assim, por que você está com preguiça? Não é exatamente esse o ponto, sabe? Você vai pegar ali, casa, amigo, preguiça, tédio, você vai pegar os pontos que organizam, que formam a fala dele, e vai começar perguntando para ele, o que esse amigo representa para você? Ele é uma pessoa boa, ele é assim, assim. O que a amizade representa na sua vida? Representa isso, representa aquilo. O que a casa dele tem ali que te chama a atenção? E aí você vai se aprofundando. Você pega esses pontos essenciais do discurso e vai perguntando para ele o que significa, e você vai entendendo como que o sintoma dele, como que essa fala se organiza. Isso não vai ser em apenas uma sessão, você vai fazendo nas outras sessões, e de acordo com que vão passando as sessões, você vai tendo uma compreensão cada vez mais clara sobre essa estrutura. Ele foi respondendo, você foi ligando um significante com o outro. Vamos supor que você comece a concluir que ele fica entediado porque na verdade ele não gosta desse amigo, que ele está fazendo isso por um favor. Aí você criou essa hipótese. Tá. Aí quando você vai perguntar sobre coisas que ele não gosta, ele fala brincando, eu não gosto daquele amigo. Aí ele fala brincando, não, tô brincando, eu gosto sim, é só uma brincadeira. E aí ele vai falando, aí você, ele fez um cheat relacionado a isso, então pode ser que realmente ele não goste desse amigo. E aí você vai se aprofundando. O que eu sempre recomendo? Que ao final de cada sessão, você faça, quando terminar a sessão, tá? Você faça as suas anotações, né? O que o paciente falou, o que eu perguntei, quais foram as respostas. Guarde essas anotações para você e depois ir montando essa estrutura da cadeia significante desse paciente. Talvez ele não goste desse amigo, mas ele faça isso como uma forma de ele se sentir culpado, talvez ele faça isso como uma forma de retribuir alguma coisa, como se ele se sentisse obrigado, né, a fazer isso. E aí, de acordo com o que ele vai trazendo atos falhos, xistes, lapsos de memória que vão corroborando com essa sua hipótese, então você vai aperfeiçoando ela cada vez mais. Você vai contextualizar. Você vai pegar o histórico dele e vai ver se existem pessoas que têm características parecidas com a desse amigo no processo de desenvolvimento dele, se tem alguma situação parecida com essa que ele está vivenciando agora, se tiverem elementos que vão, de alguma forma, se conectar com a sua hipótese, então você está fortalecendo essa hipótese cada vez mais. Primeiro, a gente identifica a cadeia significante, que é a estrutura do sintoma. Depois a gente vai contextualizar com o histórico do paciente, que são as origens do sintoma. Então, origem e estrutura. É aquilo que eu falei para vocês na aula anterior. E aqui agora, um terceiro ponto muito importante, vai ter algumas características projetivas do analista. Entretanto, se você considerar que ela está errada, você não vai falar para o paciente, olha, você está indo na casa desse amigo, você está se sentindo entediado, porque você não queria estar lá, você não gosta desse amigo. Isso era o que o Freud faria.
Mas, na psicanálise moderna, contemporânea, nós vamos criar intervenções baseadas nessa hipótese. Como elaborar as intervenções utilizando a hipótese? Observem que o nosso curso aqui está sendo sequencial. Eu inicio mostrando o que é a estrutura dos sintomas, depois mostrando como elaborar a hipótese baseada nessa estrutura, e agora eu vou ensinar vocês a criar intervenções baseadas nessa hipótese. Então, é uma sequência. Para criar uma intervenção baseada na hipótese, nós vamos precisar utilizar elementos das hipóteses. O que são as intervenções? Bom, nós aprendemos lá nessas aulas sequenciais que o sintoma ele tem uma estrutura e origens. Então, e essa estrutura ela é como se fosse um padrão. Então, nós vamos precisar alterar essa estrutura para que ocorra a melhora no quadro clínico do paciente. Então, intervenção é o que a gente vai criar, elaborar e aplicar no paciente para que essa estrutura ela se altere, causando assim a melhora. Vamos supor que isso aqui seja uma estrutura de um sintoma de um paciente. Isso daqui realmente foi de um caso clínico que vocês vão ver aqui no curso. Eu utilizei essa estrutura aqui para mostrar para vocês como que eu cheguei em certos resultados. Vamos lá, ó. Vamos supor que aqui, então, seja a estrutura, uma estrutura do sintoma do paciente, a cadeia significante desse sintoma. E aí, nós vamos precisar fazer intervenções que tenham relação com esses significantes, porque, do contrário, não vai haver identificação. E é importante que a sua intervenção tenha identificação com a estrutura dos sintomas do paciente. Então, qual foi a dedução que nós tivemos na sessão passada, na aula passada? Um outro falho aí, ó. É, a, a hipótese que nós criamos é que o paciente não gostava do pai, ele tinha mágoas, decepções, e isso aparecia de forma estrutural aqui nessa cadeia significante. Então, essas mágoas e tudo isso, esse rancor que ele carregava do pai, aparecia de forma sublimada, aparecia nas entrelinhas da fala dele. Porque a nossa mente tem mecanismo, né? Não gostar do pai é uma coisa errada socialmente. Por isso, a mente dele criava esses mecanismos para que ele não falasse isso de forma clara e aberta. Então, isso sempre aparecia nas entrelinhas do discurso. Bom, então, aqui nós temos, ele não gostava do pai, então essa foi a nossa hipótese. Baseado nisso, como que nós vamos criar uma intervenção? Nós vamos pegar algum desses significantes aqui que forma a cadeia, porque qualquer um desses que você pegar vai ter relação com o restante. Então, vai gerar identificação. Então, aqui, ó, magoar as pessoas. Aí eu falo, a gente criar uma intervenção como uma pergunta, por exemplo, uma pergunta indireta. Perguntar assim, o que o seu pai já fez que já te magoou? Ele não vai entender muito bem o porquê que você está fazendo essa pergunta. Ele vai ficar pensando, do nada? Por que essa pergunta agora? Você vai, não tem a importância dela. Ou, em algum momento seu pai já te magoou, já te aborreceu? Então ele pode ficar um pouco relutante para responder. Então aqui, ó, magoar. Eu pego esse significante, introduzo dentro de uma pergunta e eu quero levar isso para o paciente, tornar ele consciente de que ele tem essa mágoa do pai e que ele vai precisar lidar com ela. Ou, vamos lá, aqui, ó, decepção. Eu pego essa decepção e eu pergunto: alguma vez você já ficou decepcionado com o seu pai? Então, estou fazendo uma pergunta de intervenção. Ou então, aqui, ó, eu tenho esse contexto, eu vou criar uma intervenção associativa. O que seria isso? Eu crio uma história e coloco para o paciente. E aí, então, vou mostrar para vocês como que isso funcionaria na prática. Por exemplo, eu crio uma hipótese, eu falando para ele, né? Eu já conheci uma pessoa, uma vez, que essa pessoa, ela tinha uma certa mágoa do pai, mas ela não tinha coragem de dizer, ela não tinha coragem de falar essa mágoa que ela estava sentindo. E ela ficava muito angustiada, tendo sintomas de ansiedade. No seu caso, se essa pessoa viesse perguntar para você o que fazer, o que você diria para ela? Então, eu coloco o paciente nessa posição de produzir alguma solução para essa circunstância. Então, essa é uma intervenção associativa. E aí, observe, eu peguei esse contexto, siga o mouse aí na tela, eu peguei esse contexto e utilizei, né, os significantes daqui, o contexto histórico, para criar uma situação e colocar o paciente para produzir algo dentro dessa situação que é semelhante a isso que a gente viu aqui. Porque então ele vai produzir baseado nisso. Então, isso é uma intervenção. E aí, observe, quando. Aí, vamos supor que ele tomou consciência disso. Ah, agora ele sabe que ele não gosta do pai dele. Ele tomou consciência. Aí,
a gente pega vamos supor que ele está decepcionado com o pai porque o pai, vamos lá, traiu a mãe. Eu estou criando esses exemplos agora, né, tá? Por isso que fica bastante difícil. Ah, meu pai traiu minha mãe, então eu estou decepcionado com ele, não gostei disso que ele fez naquele período, não sabia falar direito o que era, o que sentia. Aí, tá, aí a gente entra aqui nessa questão. Decepção. Eu preciso transformar, então, essa decepção aqui em alguma outra coisa junto com esse paciente. Por quê? Essa decepção aqui é a base do sintoma dele. Ele está decepcionado com esse pai, não gosta desse pai por causa dessa decepção. Aí a gente entra num processo de naturalização das circunstâncias. Vamos naturalizar isso, né? Falando para ele, olha, a questão da traição é algo que aconteceu com ele, mas poderia acontecer com qualquer outra pessoa, inclusive você. E aí eu colocando ele na situação, porque tudo depende de muitos contextos, tudo depende de uma série de questões, a gente não sabe o que ele estava passando naquele momento, e aqui é só exemplificando, tá, pessoal? Não é defendendo nenhum tipo de comportamento, é só exemplificando. Inclusive, nós, como analistas, nós estamos aqui para julgar nem homem, nem mulher, nem ninguém em qualquer circunstância. Estamos aqui para entender o que levou aquilo e talvez ajudar a pessoa, né? Que é a nossa proposta. Então, a gente fazer com que ele entenda que as coisas não são tão simples assim. Não é só, ele não devia ter feito isso. Depende de muitas outras coisas. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não conseguem controlar os seus instintos sexuais, homens, mulheres. Tem pessoas que não conseguem viver dentro de um relacionamento apenas com uma pessoa. Tem pessoas que têm necessidades sexuais diferentes. Então, a gente naturalizar a sexualidade para ele, porque ele está vendo ele deixou de gostar do pai por uma questão de sexualidade. Então, é necessário que a gente comece a alterar essa decepção aqui de algum modo, criar intervenções para que isso aqui comece a se dissolver. Ou aqui também, né, essa parte do magoar, é importante que nós saibamos fazer esse tipo de manejo. Isso aqui, então você pode fazer isso através de perguntas. Existem diversos tipos de intervenção que eu vou lendo aqui com vocês agora, para a gente ir se aprofundando, né? Tem aqui, ó, a intervenção. Perguntas, né, que você pode pegar alguns elementos da estrutura dos sintomas que você realizou, né, que você organizou, a sua hipótese, e fazer essa pergunta para o paciente. Outra forma, você pode marcar pontos. O que seria marcar pontos? É igual eu mostrei para vocês. Utilizar cheats, latos falhos, incoerências linguísticas, entre outras coisas, para ir marcando, mostrando para ele, olha, aqui tem alguma coisa. A associação que eu dei exemplo para vocês aqui agora, pegar uma coisa aqui, associar com isso, né? Destacar, a gente pode destacar algo. Quando ele fala, olha, eu não gosto dessa pessoa, você pergunta para ele, né, sobre algo e fala, não gosto dessa pessoa. Aí você destaca, mas na outra vez que você falou de uma outra pessoa, você também falou que não gostava dessa outra pessoa. Então você está destacando algo para ele, para que isso se torne consciente. Ampliar. Ampliar seria quase que o mesmo que destacar, entretanto, você iria ampliar algo específico para que ficasse mais visível para ele. Você falou, olha, você falou isso daqui nesse ponto, você falou isso daqui nesse outro ponto. Olha como essas duas coisas estão conectadas, né? E de pouco a pouco tornando ele consciente. Produção. O analista irá pedir para que o adolescente, a pessoa no caso, né, qualquer pessoa, resolva o problema ou reaja a uma situação criada pelo analista, que é essa associação que nós falamos, né? O próximo, ó, repetir a fala do paciente. Quando você vê que aquela fala tem algo a ver com a estrutura do sintoma, com a sua hipótese, você repete para ele falar, olha o que você falou. Você falou assim, assim, assim. Isso é muito interessante. O próximo, pedir para que o paciente repita algo. Quando ele falar algo que tem a ver com a estrutura do sintoma, você também pode pedir para que ele repita. Repita novamente o que você disse. Isso vai, né, criando na mente dele uma organização. O próximo ponto que nós podemos também fazer são os cortes lacanianos. Quando o paciente estiver falando algo sobre o sintoma, algo importante, que ele estiver tendo um insight, né, você vai lá e faz um corte, fala, olha, vamos encerrar a sessão que eu quero que você vá com isso fresco na mente para casa. E aí ele vai para casa pensando naquilo, produzindo, organizando, isso é muito bom. Então, essas são algumas formas de intervenções, existem diversas outras. E aqui eu quero mostrar para vocês, né, para ficar bem visual, sempre criem intervenções baseadas na estrutura dos sintomas, baseado na hipótese. Isso daqui é a hipótese. Olha, ele tem raiva do pai, porque o pai traiu a mãe, e ele até o momento não sabia que tinha raiva do pai, sempre falava que não, que gostava e tudo, mas chega um ponto que você marca tanto ponto, mostra tanta evidência, que ele já não tem mais como negar isso.
Então, sempre utilizem algum elemento da estrutura do sintoma do paciente para formular as suas intervenções. Por quê? É necessário que ocorra identificação. Se você cria uma intervenção baseado em qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com o sintoma, não vai gerar efeito positivo, porque não vai haver identificação. Então, é necessário que haja identificação para que haja produção. Dito isso, vamos passar para a nossa próxima aula, e aí vocês vão deixando as dúvidas de vocês aí para que a gente possa estar compartilhando e conversando sobre esse tema.